Um grande pecado, diz Davi, nesta primeira leitura da Santa Missa de hoje. O rei Davi, colocado como responsável pelo povo de Israel, para cuidar deste povo, diz neste trecho da Escritura: cometi um grande pecado. E qual foi o pecado grande que Davi cometeu? Fazer o recenseamento do povo. E por que fazer o recenseamento foi um grande pecado para o rei Davi? Porque o resultado do recenseamento informa para que Davi realizou o recenseamento. Nos diz que o resultado do recenseamento do povo foi: havia em Israel 800.000 homens de guerra que manejavam a espada, e em Judá 500.000 homens. Está aqui o resultado do recenseamento. Saber quantos homens estavam disponíveis para a guerra, porque o resultado traz os homens que eram capazes de manejar a espada. Irmãos e irmãs, o pecado foi porque Davi, ao fazer o recenseamento, deixou de confiar em Deus, deixou de colocar a proteção do povo aos cuidados do Senhor. Ele queria saber quantos homens ele tinha, caso uma guerra se iniciasse. Acontece que Davi não poderia contar com os homens do seu exército, porque Deus era quem protegia Israel. Era Deus quem dava a paz e a segurança para Israel. Nenhum povo iria guerrear contra Israel se o rei Davi colocasse em Deus a sua segurança e a sua proteção. Ele manda fazer o recenseamento para saber com quantos homens ele poderia dispor caso uma guerra se iniciasse. Sabe o resultado, e depois de saber o resultado, ele cai em si, ele toma consciência do grande pecado que ele cometeu, deixando de confiar em Deus, deixando de esperar em Deus, deixando de entregar a segurança do povo nas mãos de Deus, confiando nos homens de que ele tinha, confiando nos homens que saíram como resultado do recenseamento. E Davi então vai dizer: cometi um grande pecado ao fazer o que fiz, mas perdoa a iniquidade do teu servo, porque procedi como um grande insensato. Davi não usou de sabedoria para confiar em Deus, mas Davi foi insensato ao confiar nos homens de que tinha disponíveis para a guerra. E meus irmãos e irmãs, diante do seu grande pecado, Deus manda um profeta para falar com Davi, para colocar para ele qual era a opção que ele escolhia como consequência do pecado que ele cometeu. Deus ainda vai dar a Davi a possibilidade de escolher qual consequência ele vai querer para aquele grande pecado. E então o profeta coloca as opções para Davi. O que preferes? 3 anos de fome na tua terra,
3 meses de derrotas diante dos inimigos que te perseguem, ou 3 dias de peste no país? Reflete e faz a tua escolha, porque por causa do teu grande pecado, terás a consequência deste pecado. E Davi então se põe a refletir, e agora sim, na reflexão, parece que ele vai usar de sabedoria, o que ele deveria ter usado antes e não usou. Agora, diante daquelas opções, Davi vai dizer: estou em grande angústia. O pecado traz angústia, o pecado traz preocupação, o pecado traz inquietação. Estou em grande angústia, diz Davi. É melhor cair nas mãos do Senhor, cuja misericórdia é grande, do que cair nas mãos dos homens. Porque Davi sabe que se ele caísse nas mãos dos homens, dos seus adversários, ele e todo o povo estaria lascado. Porque adversário na guerra não tem pena do outro. Faz o pior possível. E Davi tinha consciência disso. É melhor cair nas mãos do Senhor, porque se cair nas mãos dos adversários, eles não terão pena alguma, eles não terão misericórdia alguma, eles farão todo o sofrimento possível para Davi e para o povo. E aqui então ele usa de sabedoria: é melhor cair nas mãos do Senhor do que cair nas mãos dos homens. E ele então faz a escolha dele. E Davi escolheu a peste. Quais eram as opções? 3 anos de fome, 3 meses de derrota para os inimigos, ou 3 dias de peste. 3 anos, 3 meses ou 3 dias. 3 anos de fome, 3 meses de derrota, ou 3 dias de peste. E Davi escolheu a peste. 3 dias de peste. E assim, ele entende que cair nas mãos do Senhor é melhor do que cair nas mãos dos homens. A peste veio como resultado do pecado de Davi. A peste veio, e quantos morreram em Jerusalém, quantos morreram do povo, nos traz a liturgia da palavra de hoje. Desde aquela manhã até ao dia fixado, de modo que morreram 70.000 homens da população. Em 3 dias, 70.000 homens morreram. É muita gente. O que era que esses homens tinham a ver com o pecado de Davi? O que foi que estes homens cometeram de pecado? Nada. Morreram por causa do pecado de Davi. Quem fez o recenseamento? Davi. Quem cometeu o grande pecado? Davi. Quem morreu? Os soldados. 70.000 homens da população morreram desde Dan até Betsabeia. Quando Davi vê toda aquela mortandade, e a gente nem chegou perto disso na epidemia. Na epidemia a gente viu 5.000, 3.000 até pessoas morrerem por dia. No Brasil todo.
Lá em 3 dias, 70 mil pessoas, 70 mil homens morreram. Quem são esses homens? Aqueles que eram capazes de manejar a espada, aqueles que eram capazes de ir para uma guerra. O que era que Deus estava dizendo para Davi? Confia em mim e não nos teus homens, porque em um dia eu posso acabar com todos eles. Em um dia eu posso exterminar com todo o teu exército. 3 dias, 70 mil homens morreram. Quando Davi vê toda aquela mortandade, culpa de quem? Dele, de Davi, do seu grande pecado. Quando Davi vê toda aquela mortandade, ele vai clamar ao Senhor: fui eu que pequei, eu é que tenho a culpa, mas estes que são como ovelhas, que fizeram? Não fizeram nada, mas pagaram pelo pecado do rei Davi. Meus irmãos e irmãs, a lição para nós: muitas pessoas podem pagar por causa do nosso pecado, sem ter nada a ver, sem ter culpa alguma, sem terem feito nada. Muitas pessoas podem sofrer as consequências do nosso pecado, da nossa culpa, da nossa queda. Hoje, pela manhã, inclusive, lá na Fazenda da Esperança, refletindo com eles que estão lá cuidando e tratando-se de seus vícios, eu dizia: quando vocês fumavam o baseado de vocês, quando vocês pegavam na birita, no goró e saíam por aí enchendo a cara, qual era a culpa que a mãe de vocês tinha? Nenhuma. Quem era que sofria com o baseado que vocês fumavam? A mãe, o pai, o irmão, o amigo, o parente, os vizinhos. O nosso pecado traz consequências para a vida dos outros. Os pecados dos outros trazem consequência para a nossa vida. Aqui Davi vai dizer: fui eu que pequei, eu é que tenho a culpa, mas estes que fizeram como ovelhas. Peço-te que a tua mão se volte contra mim e contra a minha família. E é isso que vai acontecer. Deus vai tirar Davi do trono, como consequência do seu pecado e daquilo que ele pediu. Peço-te que tua mão se volte contra mim e contra a minha família, porque o pecado foi meu e não deles, mas eles é quem estão pagando. Meus irmãos e minhas irmãs, peçamos ao Senhor a graça de termos esta consciência. O meu pecado traz consequência para as outras pessoas. Pessoas inocentes, pessoas que não têm culpa, pessoas que nada fizeram, assim como também o pecado dos outros trazem consequências para mim, que nada fiz, que nada provoquei ou que nada causei. Basta apenas uma referência. Tanto dinheiro roubado em nosso país, fruto da corrupção, quem é que sofre? O povo, as pessoas, as crianças, os estudantes, aqueles que precisam de casa, aqueles que precisam de um abrigo, aqueles que precisam de um trabalho. Nosso país tem dinheiro suficiente para todos, mas a ambição, a corrupção e a vaidade de alguns não permite que este dinheiro seja distribuído. Estão desviando, estão tirando, vão pagar diante de Deus por todo o roubo que estão provocando, por todas as consequências que estão fazendo.
Mas quando um político, quando alguém rouba, sobretudo quando está na esfera do governo, seja municipal, estadual ou federal, isto traz consequências para todos. É o pecado de uns que se reflete em todos. Assim como também o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado traz consequências negativas para todos. Peçamos então ao Senhor a graça da conversão, da mudança, da transformação. Peçamos ao Senhor a graça da humildade, assim como Davi, que reconheceu que cometeu um grande pecado, que nós também saibamos reconhecer os nossos pecados, que nós também saibamos clamar ao Senhor por misericórdia, misericórdia para nós, misericórdia para o mundo inteiro, misericórdia para todos os pecadores. Confiar em Deus, não confiar em nossas forças, não confiar em nós próprios, confiar no Senhor. Este foi o grande pecado de Davi. Ele não confiou em Deus, ele confiou no seu exército. Em quantos homens ele tinha para a guerra? A nossa segurança, a nossa proteção está no Senhor. É Ele quem nos protege, é Ele quem nos defende, é Ele que caminha ao nosso lado. Não percamos nunca a confiança no Senhor. Nele coloquemos toda a nossa segurança, a segurança de nossa família, a segurança de nossa casa, e saibamos sempre esperar no Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos então em Davi, que toma consciência e diante de Deus reconhece o seu pecado de não acreditar, de não confiar no Senhor. Cometi um grande pecado ao fazer o que fiz.